Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou com vocês agora para a gente estudar uma visão geral sobre gestão de pessoas. Nessa parte você vai entender de forma geral como é que surge a gestão de pessoas, quais são as diferentes perspectivas de áreas de gestão de pessoas, o planejamento de gestão de pessoas, as estratégias de gestão de pessoas. É bastante coisa, mas é um assunto bom de estudar, é um assunto que você vai ter que aprender um monte de coisa, decorar algumas outras para conseguir responder questões mais amplas na sua prova. E digo mais, na hora da sua prova, isso aqui vai servir de base para você interpretar várias questões sobre vários outros conteúdos da gestão de pessoas. Isso aqui é base, é relevante, em alguns pontos vai ter que memorizar mesmo, mas vai te ajudar a conseguir o sucesso na aprovação que você tanto deseja e tanto merece por estar estudando agora. Vamos para o quadro. Existem diferentes conceitos para a área de gestão de pessoas, recursos humanos, pessoal e etc. E eu trouxe aqui alguns só para você já ver o tamanho da confusão, para a gente poder desfazer essa confusão ao longo dessa aula. Olha só. Primeiro, a administração de recursos humanos, olha uma definição, tá? É o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. Note que essa visão fala de administração de recursos humanos e está, sobretudo, voltada para aspectos práticos, como recrutamento, seleção, treinamento e etc. Essa outra definição já fala em função administrativa devotada à aquisição, ou seja, conseguir, né? Treinamento, avaliação e remuneração dos empregados. Todos os gerentes são, em certo sentido, gerentes de pessoa. Olha só, gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha em função de staff. Sabe por quê? Porque todos os gerentes são, em certo sentido, gerentes de pessoas. O seu chefe, de certa forma, é gerente de pessoas, mesmo que você não trabalhe na área de gestão de pessoas. Porque todos eles estão envolvidos em atividades como recrutamento, entrevistas, seleção e treinamento. Eu falo daqui a pouco um pouquinho mais sobre gestão de pessoas como responsabilidade de linha e função de staff. Outra definição. A administração de recursos humanos é o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. Outra. A administração de recursos humanos é a função da organização que está relacionada com provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação, manutenção dos empregados. Vê que já está mudando, porque antes falava de funções práticas, depois começa a falar, além das funções práticas, em manter os funcionários, algo mais subjetivo, motivar os funcionários, algo mais ligado ao comportamento organizacional. Depois começam a surgir definições sobre gestão de pessoas e eu trouxe duas. Gestão de pessoas é a área que constrói talentos por meio de um conjunto integrado de processos, ou seja, fala em gestão de pessoas, mas ainda está falando de processos que a gente já viu nas definições anteriores, são típicos da administração de recursos humanos. E cuida do capital humano das organizações, mas também já está falando de algo super moderno, capital humano, que não era falado de forma nenhuma nas definições sobre administração de recursos humanos. O elemento fundamental do capital intelectual, que seria o capital humano, e a base do seu sucesso. Olha só, a definição de gestão de pessoas já liga o sucesso da organização ao sucesso das pessoas. Afinal de contas, as pessoas são a base para o sucesso da organização. Essa última definição que eu trouxe aqui, fala em gestão de pessoas como conjunto integrado de atividades de especialistas e gestores. Olha só. Especialistas e gestores. Ou seja, tanto os especialistas que fazem parte da área de gestão de pessoas, quanto os gestores que estão por toda a organização fazem parte da gestão de pessoas. E essas atividades incluem aspectos tais como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas, no sentido de proporcionar competências e competitividade à organização. Essa última definição é dada pelo Hidalberto Chiavenato no livro de gestão de pessoas, nos diferentes livros de gestão de pessoas ao longo do tempo que ele produziu, que ele publicou. E essa definição é extremamente relevante para efeitos de estudo para concurso. Por que é importante, caso que cai?
Estudar para concurso é basicamente saber o que cai. E o que cai? Essa definição. Essas outras não caem? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a que mais cai é essa aqui. Todas essas podem cair e vou além. Pode cair qualquer definição, qualquer pessoa jamais tenha dado em qualquer momento, em qualquer livro, em uma palestra, em um paper, em um artigo acadêmico, em um artigo de revista. Tudo pode cair. Estudar gestão de pessoas, estudar administração é algo bastante amplo, bastante subjetivo. É preciso aprender aquilo que está posto, mas manter a cabeça aberta para outras coisas. Por que eu chamo a atenção para essa última definição, então? Porque ela cai muito e porque ela traz uma agregação de processos de gestão de pessoas que são considerados bastante pelas bancas, e essas definições é preciso que você também conheça. Então vamos para o quadro. Temos então os 6 processos de gestão de pessoas do Chiavenato que formam o verdadeiro drama da gestão de pessoas. Por que drama? Desenvolver, recompensar, agregar, manter, monitorar e aplicar pessoas. Carlos, você nem seguiu a ordem, você falou em monitorar e manter. É porque eu memorizei manter e monitorar. Faz diferença para efeito de provas? Não faz nenhuma diferença. O importante é que você saiba que esses processos fazem parte da gestão de pessoas. E o que é que tem dentro de cada processo desse? Em essência, digo para você agora. Nos processos de desenvolver pessoas, nós temos o treinamento e o desenvolvimento das pessoas para que elas possam aprender coisas novas, desenvolver competências e aplicar para o sucesso organizacional. Na recompensa de pessoas, nós temos os salários, os benefícios que são oferecidos para as pessoas ficarem na organização. Note que a recompensa termina se ligando a processos de manutenção. Agora, o salário em si, a remuneração propriamente dita, é uma recompensa, mas que ajuda nos processos de manutenção das pessoas na organização também. A agregação de pessoas inclui, sobretudo, os processos de recrutamento e seleção. O monitoramento de pessoas inclui o acompanhamento do funcionamento da organização e da satisfação dos indivíduos dentro da organização. A manutenção, terminou o que eu já falei, e a aplicação de pessoas ao trabalho é colocar a pessoa certa no lugar certo. A principal ferramenta de aplicação das pessoas no trabalho é a avaliação do desempenho. Agora note, a avaliação do desempenho é algo que gera muita confusão e eu gosto de chamar a atenção nesse momento. Por quê? Ela é típica da aplicação de pessoas na organização, porque é através da avaliação que você fica sabendo quem é bom fazendo o quê e coloca essa pessoa para trabalhar no lugar onde ela consegue dar a maior produtividade. Porém, várias ferramentas, assim como a avaliação de desempenho, possuem consequências nos vários processos de gestão de pessoas. Como eu falei para vocês anteriormente, por exemplo, sobre salário, aqui eu falo especificamente sobre a avaliação de desempenho, que tem implicações sobre o desenvolvimento de pessoas, sobre a recompensa, a agregação, a manutenção e o monitoramento das pessoas. Mas é essencialmente um processo de aplicação de pessoas na organização, tá bom? Pro quadro. Outra importante classificação dos processos de gestão de pessoas é a do Dutra, que fala em processos de movimentação, desenvolvimento e valorização das pessoas. Eu vou ler para vocês aqui o conceito e as principais práticas relacionadas. Recomendo que você memorize, sim, esse quadrinho, se puder, se tiver espaço no seu HD. Processos de movimentação são aqueles ligados à movimentação das pessoas dentro da organização, independente de ter ou não um vínculo empregatício. E as práticas que estão relacionadas são captar pessoas, internalizar pessoas, transferir, promover, expatriar, mandar para o exterior, né? Recolocar pessoas e por aí vai. O desenvolvimento de pessoas está ligado aos processos de estimular as pessoas para que haja condições de desenvolvimento das pessoas e das organizações a elas vinculadas, incluindo processos de capacitação, que vem treinamento, desenvolvimento, educação corporativa e etc. Carreira e desempenho. Já os processos de valorização tentam estabelecer parâmetros para distinção e valorização das pessoas que estabelecem alguma relação com a empresa, incluindo elementos como remuneração, prêmios, serviços e facilidades. De forma geral, o foco da gestão de pessoas é permitir a colaboração eficaz das pessoas para que os objetivos organizacionais e individuais sejam alcançados. Assim, o que a gente tem é a gestão de pessoas
buscando igualar objetivos. Ela não parte do pressuposto de que esses objetivos sejam iguais. Não há ideia de identidade de interesses a priori. O que há é a busca de que o funcionário contribua para o sucesso da organização. O que se reconhece é que sem as pessoas, as organizações não conseguem ter sucesso. Isso aqui é diferente da visão de administração de recursos humanos, que é uma visão mais voltada para os processos em si, treinamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção. Gestão de pessoas não. Gestão de pessoas olha a estratégia organizacional e busca entender como as pessoas podem colaborar para que essa estratégia seja de fato concretizada. Tá bom? Gestão de pessoas faz essa ligação entre organização como um todo, estratégia e planos com as pessoas. Voltando para o quadro. Assim, ela busca equilibrar aspectos internos da organização com aspectos externos, incluindo recrutamento e seleção para trazer as competências necessárias para o sucesso, remuneração apropriada e etc. Tenha em mente ainda que a gestão de pessoas deve ser uma responsabilidade de linha e uma função de staff. Aqui eu explico com mais detalhes o que isso significa. Responsabilidade de linha e função de staff significa que o que é linha e o que é staff? É preciso que você entenda primeiro isso, né? Staff é assessoria, linha é autoridade. Então, quando eu digo que é uma responsabilidade de linha, é que o responsável pela gestão de pessoas é o gestor imediato. Na hora que você tem um problema relacionado à sua motivação, a como você está sendo liderado, liderada, ao grupo onde você trabalha, conflitos na organização, quem é o responsável? O responsável em termos de gestão de pessoas é o seu chefe imediato, mas sob assessoria de quem? Sob assessoria da área especializada em gestão de pessoas. A área especializada em gestão de pessoas é que domina as técnicas de motivação, de liderança, de recrutamento, de seleção, de treinamento, de desenvolvimento e assim sucessivamente. Então é essa área especializada que vai ter que ajudar o gerente imediato, o gestor na gestão do dia a dia. Por isso que se diz que a gestão de pessoas não é unicamente do setor de gestão de pessoas ou do setor de recursos humanos. Ela é do setor enquanto especialista, mas ela é também da chefia imediata. Cuidado, porque eu falo que é uma responsabilidade de linha em função de staff. Tem algumas pessoas que quando chega na hora da prova e vem uma questão do tipo: a gestão de pessoas deve ser uma responsabilidade compartilhada entre chefe imediato e área especializada de gestão de pessoas. Tem gente que marca errado numa questão dessa. Não marque errado. Sabe por quê? Porque essa questão está usando responsabilidade compartilhada no sentido amplo. Se ela tratar responsabilidade e função de assessoria, aí você sabe, está preciso, mas é rara a questão precisa sobre aspectos desse tipo que são bastante subjetivos. A própria linguagem utilizada pode gerar uma pegadinha e você não pode cair, tá bom? Se houver uma questão que fale em responsabilidade compartilhada do setor de gestão de pessoas com o chefe imediato, você aceita como correto, ok? Em frente para o quadro. Os principais objetivos da gestão de pessoas incluem proporcionar maior competitividade à organização, ajudar no alcance dos objetivos organizacionais, servir como base para que a organização possa atuar conforme sua missão e realizar sua visão do futuro. Olha só, a gestão de pessoas servindo como base para a estratégia organizacional. Além disso, disponibilizar pessoas preparadas para um funcionamento organizacional adequado, possibilitar que as pessoas estejam satisfeitas com o trabalho, possibilitar a autoatualização dos funcionários. Afinal de contas, a atualização dos funcionários ela deve ser compartilhada, né? O próprio funcionário tem que buscar essa atualização e a organização tem que prover o espaço, o momento, a técnica para isso. Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, ser uma força propulsora para mudanças organizacionais. Afinal de contas, hoje vivemos em que era? Era da informação. E essa era da informação é marcada por elevadas mudanças no contexto. Opa, esse acento aqui não existe não. Mudanças no contexto organizacional. E é preciso que a organização internamente também aprenda a mudar.
É preciso atuar de maneira ética e com responsabilidade socioambiental. E a gestão de pessoas também busca construir equipes e organizações de excelência. Como o conceito de RH e gestão de pessoas evoluiu? Você tem que entender isso aqui para não ser pego na virada na hora da prova pela banca querendo fazer você escorregar. Você sabe o que é departamento de pessoal, departamento de relações industriais, de recursos humanos, de gestão de pessoas, equipe de gestão de pessoas? Isso é tudo a mesma coisa? Resposta: não é a mesma coisa. E é preciso entender onde é que cada coisa dessa tem sentido e qual contexto no qual essas coisas se inserem. Na era em fábricas, estabilidade, rotina, manutenção e permanência, estruturas tradicionais, modelos mecanicísticos, estruturas altas necessidades de ordem e rotina, o que nós temos do ponto de vista de pessoas é o departamento de pessoal. Cuidado! Não é departamento de pessoas, é departamento de pessoal. E departamento de relações industriais. Você tem que saber a diferença entre essas duas coisas e saber que toda vez que se fala em pessoal, não se está falando de pessoas. Departamento de pessoal é aquele relacionado à gestão burocrática, ligada às pessoas na organização. Isso inclui aspectos como contrato de trabalho, carteira assinada, ou assinatura de carteira, né? Inclui ainda processamento de folha de pagamento. Enfim, inclui um monte de coisa, mas sempre aspectos de gestão burocrática de pessoal, tá bom? Departamento de Relações Industriais, por sua vez, é criado nesse período porque esse período é o do surgimento das grandes fábricas. Começa a haver a necessidade de interação do proprietário da fábrica com grupos de funcionários organizados, porque surgem os sindicatos. Até ali não existia sindicato, porque não existia capitalismo industrial. Quando surge o capitalismo industrial, surgem os sindicatos. E aí as organizações passam a ter que lidar com os sindicatos. De que forma? Através dos departamentos de relações industriais. Esses departamentos, eles buscam essa interação com sindicatos. Então, basicamente, você vai ter que memorizar isso, voltando aqui para o quadro, relações com sindicatos. Na era da industrialização clássica, que é marcada pela expansão da industrialização, do mercado de candidatos, das fábricas e do comércio mundial, maior instabilidade e mudança no ambiente, novas estruturas organizacionais e necessidade de adaptação, o que a gente tem é o surgimento do Departamento de Recursos Humanos e lá para o fim da era neoclássica, já entrando na era da administração, na era da informação, o Departamento de Gestão de Pessoas. O que é isso? O Departamento de Recursos Humanos é aquela estrutura funcional. Funcional. Tática. Administrativa. Ligada aos processos, propriamente dito. Ou seja, faz o recrutamento, faz a seleção, faz o treinamento e assim sucessivamente. Sendo tudo isso aspecto importante para o gerenciamento das pessoas dentro da organização. Note que não é mera função administrativa. Quando esse conceito evolui para departamento de gestão de pessoas, o termo gestão de pessoas implica o reconhecimento de que as pessoas são importantes para a estratégia organizacional. Saindo da era da industrialização neoclássica para a era da informação, isso aqui evolui para algo que é menos frequente nas organizações, é mais teórico, que são as equipes de gestão de pessoas. Isso acontece em que contexto? Expansão dos serviços acima da indústria, adoção de unidades de negócio autônoma, extremos dinamismo, turbulência e mudança, estruturas orgânicas e adocráticas, modelos orgânicos ágeis, flexíveis e necessidades de mudança. A ideia de equipes
de gestão de pessoas implica o reconhecimento de que não é preciso uma área. Não é preciso uma área de gestão de pessoas. O que você precisa é um conjunto de pessoas de toda a organização trabalhando em equipe para fazer com que as pessoas da organização de fato contribuam para o sucesso da organização como um todo. Assim, na essência, o que você precisa saber diferenciar enquanto conceito é relações industriais ligadas a sindicatos. Departamento de pessoal ligado à burocracia. Recursos humanos ligado a aspectos táticos, funcionais e processos, para ser mais específico. E a gestão de pessoas numa relação de estratégia conjunta com os funcionários. Ou seja, os funcionários são responsáveis pela condução da estratégia organizacional. Por isso, eles ganham mais importância. A gestão de pessoas, agora conduzida ou compreendida de forma mais ampla, porque em termos de conceitos, é preciso que a gente faça aquela diferenciação que a gente fez até agora. Departamento de Relações Industriais, Departamento de Pessoal, área de recursos humanos e gestão de pessoas. Só que, a partir disso, você vai ter muita coisa que mistura tudo. Aí você fala, meu Deus, é aí que eu fico desesperado, é aí que eu fico desesperada, Carlos, na hora que eu estou estudando gestão de pessoas. Fica tranquilo, fica tranquila. Você vai terminar entendendo isso aqui. Na hora da prova, se a banca estiver falando da diferenciação de conceitos, você vai ter que aprender a ler isso. Se ela estiver tratando de diferenciação de conceitos, você vai ter que diferenciá-los. Se não, ela pode falar como gestão de pessoas no nível operacional, gestão de pessoas no nível tático e gestão de pessoas no nível estratégico. Esse é o tipo de linguagem que alguns autores utilizam e que você vai ter que saber também como se virar na hora da prova. Por isso, eu fiz esse slide. Vamos para o quadro. No nível estratégico, busca-se decidir e implantar políticas e práticas que permitam que as pessoas contribuam para o sucesso da organização como um todo. Nesse nível, as pessoas que atuam são o presidente da organização e seus diretores. Isso tipicamente. No nível tático, o que se busca é entender a estratégia e aplicá-la a uma área específica. Aqui, nós temos os gerentes da organização e são conduzidas as funções administrativas de RH, tais como recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, etc. No nível operacional, é onde se encontram os técnicos, operadores e supervisores de produção. A autonomia profissional é muito limitada e o profissional tem o papel de seguir ordens de seu chefe imediato. Na área de RH, é por aqui que encontra-se a função de administração burocrática de pessoal, incluindo aspectos como folha de pagamento, contratos de trabalho e etc. É importante saber ainda que diferentes estratégias de RH podem ser implantadas na organização. É fundamental preparar e traduzir a estratégia da organização como um todo para a área de pessoal, ou melhor, a área de pessoas. A estratégia da organização considerará diferentes estratégias para como as pessoas serão geridas. Ou seja, eu não vou tratar aqui de estratégias organizacionais, estarei tratando de estratégias para a gestão de pessoas. Importante saber, como quase tudo na administração e gestão de pessoas, diferentes autores dizem diferentes coisas. Eu trouxe aqui uma essência das principais estratégias mais discutidas e as mais colocadas em provas, que são a estratégia conservadora e defensiva versus a estratégia prospectiva e ofensiva e a estratégia de controle versus a estratégia de comprometimento. Vamos ver isso aqui nos próximos slides. Estratégia conservadora e defensiva. Trata-se de uma visão antiga, diria mais, antiquada sobre como a gestão de pessoas deve funcionar na organização.
O foco está na produção eficiente e no controle. O recrutamento é predominantemente interno nessa visão antiga. A avaliação de desempenho é padronizada, o treinamento é individual, o salário é fixo com base em cargo e antiguidade e as demissões são voluntárias. Eu diria para vocês, para você memorizar na hora da prova, você pensar assim, estratégia conservadora e defensiva, isso aqui eu posso associar com o quê? Com poder público. Isso não quer dizer que toda estratégia de gestão de pessoas do poder público é conservadora e defensiva. Isso também não quer dizer que toda estratégia conservadora e defensiva será válida apenas no setor público. O que eu estou dizendo é apenas que você mentalmente pode fazer essa correlação para na hora da prova, quando você pensar o que é conservador e defensivo na gestão de pessoas, o que será? Poder público. Conservador e defensivo. É uma visão antiquada, foco na eficiência, no controle. Recrutamento é interno, sobretudo. Quando você vai pegar posições de chefia, você usa gente de dentro da máquina, sobretudo. Avaliações de desempenho não são diferenciadas entre pessoas. O que se busca é um tratamento isonômico. O treinamento é do indivíduo. Cada indivíduo vai ser treinado individualmente e não um treinamento em grupo. O salário costuma ser, na sua maior parte, fixo, baseado no cargo e na antiguidade do funcionário. E quando tem demissão é voluntária. Isso é um cenário muito parecido com o cenário que a gente vê nas organizações públicas. O que seria uma estratégia diferente dessa? Vamos para o quadro. É a estratégia oposta, que é a estratégia prospectiva e ofensiva. É a visão mais nova, mais moderna, mais atual sobre a gestão de pessoas. O foco está na inovação e flexibilidade. O recrutamento predominantemente externo. Por quê? Porque ele traz oxigênio para a organização. A avaliação de desempenho será customizada para cada necessidade específica. O treinamento será feito em equipe, não mais um treinamento individual. O salário será, sobretudo, variável, com base no indivíduo e no seu desempenho. E os desligamentos, olha a palavra bonitinha, se conseguiu nessa estratégia mais ofensiva, mais prospectiva, eles não têm apoio posterior. Ou seja, se você vai demitir o funcionário, você simplesmente demite, não tem nenhum apoio. Da mesma forma, nós temos uma estratégia de controle, uma visão mais antiga, controle dos funcionários, o foco não é em incentivo, e sim em controlar as pessoas. A baixa participação dos funcionários nas decisões, porque quem toma as decisões é a cúpula organizacional, os funcionários vão apenas executá-las. As carreiras são rígidas e os incentivos são dados aos indivíduos. É muito parecido com aquela outra visão antiga, uma visão mais próxima do poder público. E a estratégia de comprometimento, que é mais uma visão nova, com foco no encarreiramento e no longo prazo, um trabalho rico, ou seja, não é um trabalho super especializado pobre. O funcionário ele tem um trabalho enriquecido e intensivo em tecnologia. Os controles são implícitos pelo grupo. Em outras palavras, você não vai ter controles explícitos de todo o desempenho do funcionário. As pessoas dentro do grupo já vão controlando umas às outras, fazendo com que todo mundo respeite o funcionamento do grupo. Voltando aqui no quadro, a alta participação dos empregados nas decisões, ao contrário da estratégia antiga, as carreiras mais flexíveis e os incentivos grupais e não mais individuais, vinculados a resultados globais e não mais a resultados individuais. Quanto ao planejamento de RH, planejamento dos recursos humanos, planejamento da força de trabalho. Existem alguns modelos que você precisa conhecer, isso cai em prova. E aqui não tem saída, tem que dar uma memorizada básica nos principais aspectos de cada um desses modelos. O modelo baseado na procura estimada por produto ou serviço. Vou até riscar de novo aqui, Modelo baseado na procura estimada por produto ou serviço. É um modelo que considera as necessidades de pessoal dependem da procura pelo produto ou serviço que eles produzem ou desempenham. Há uma influência da produtividade, tecnologia e disponibilidade de recursos em geral.
Trata-se de um modelo de planejamento voltado sobretudo para o nível operacional, não considerando situações de mercado, concorrência, etc., o que torna bastante limitado a indicação do número de pessoas necessárias para produzir determinada quantidade de produtos ou serviços oferecidos na organização. Ou seja, você quer produzir determinada quantidade de produtos ou serviços, você vê quantas pessoas precisa em cada área para fazer isso. É basicamente o que diz o modelo baseado na procura estimada por produto ou serviço. O modelo baseado em segmentos e cargos é bastante operacional também e utilizado por grandes empresas, consistindo na escolha de um fator estratégico, no estabelecimento de níveis históricos passados para esse determinado fator estratégico e níveis desejados no futuro para cada fator. Os níveis históricos da força de trabalho servem como base para a projeção de níveis futuros da força de trabalho de cada unidade. Por exemplo, você pode olhar um determinado grau de produtividade como fator estratégico. A partir disso, olhar qual era a quantidade da força de trabalho e considerar que para melhorar a força de trabalho, ou melhor, melhorar a produtividade e conseguir uma determinada força de trabalho, você vai ter que projetar os dados passados para o futuro. O modelo de substituição de postos-chave, também conhecido como mapa de substituição ou organogramas de encarreiramento. Trata-se de um modelo que apresenta o desempenho dos funcionários e sua capacidade de substituir outros funcionários através de promoções. Ou seja, você apresenta como é que os funcionários vão ser promovidos para ocupar cargos futuros. É voltado para a construção de uma rede de substituições de funcionários na organização. O modelo baseado no fluxo de pessoal mapeia as entradas, saídas, promoções e transferência de pessoas na organização, com o objetivo de compreender a necessidade histórica de pessoal, qual é o fluxo de gente que entra, que sai, que se promove, que cai, que vai embora. Trata-se de um modelo vegetativo e conservador, ou seja, que olha o passado e tenta entender o futuro a partir desse passado. Ele é adequado às organizações mais estáveis e que não possuem planos de expansão. E o modelo de planejamento integrado considera 4 variáveis intervenientes. Aqui eu recomendo para vocês que memorizem quais são essas variáveis. O volume de produção da organização, as mudanças tecnológicas internas que alterem a produtividade, as condições de oferta e procura no mercado e o comportamento dos clientes. Ou melhor, aqui, desculpa, eu confundi agora. As condições de oferta e procura no mercado e comportamento de clientes. E 4. O planejamento das carreiras na organização. Trata-se de um modelo sistêmico e mais abrangente que permite uma visão mais ampla para a tomada de decisões sobre o planejamento de pessoal. Bem, é hora de você seguir estudando. Vai para o PDF, estuda por lá. Na verdade, o meu método preferido, predileto, é que você primeiro estude pelo PDF e depois revise pelas videoaulas. Mas o PDF é autônomo, a videoaula também é autônoma, você pode escolher por onde você estudar, mas vale a pena ir no PDF, ler o conteúdo e fazer questões para poder praticar como é que vai ser esse conteúdo na hora da prova, tá bom? Conta comigo se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Fórum do Aluno, se for necessário. Se não, de qualquer forma, estou por aqui para te ajudar, tá bom? Muito sucesso e até a próxima. Tchau, tchau!